Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estamos aqui porque temos convicção que o Senhor nos deu uma palavra para liberar sobre a sua vida. Eu sou o pastor Rodolfo Zaio, da Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso. E pela graça e pela misericórdia do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a capacidade, pela graça, de executar alguns projetos que nasceram no coração de Deus. Que eu costumo dizer que o lugar onde esses projetos nasceram foi no coração de Deus. Hoje nós temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, que serve de segunda a sábado, de 40 a 60 refeições para pessoas que estão em condição de rua, pessoas que não têm o alimento. Antes de servirmos esse alimento, nós liberamos uma palavra da parte de Deus para o coração dessas pessoas, e logo após liberarmos essa palavra, nós sentamos e almoçamos com essas pessoas. Temos aqui também, hoje, 3 unidades de casa de recuperação, onde nós temos a capacidade de cuidar de mais de 50 filhos, homens que estavam na dependência da droga, do álcool, ou em condição de rua, sem lugar para ir, onde nós acolhemos, aceitamos eles do jeito que eles são. Pregamos o Evangelho de Cristo, que nós não nos envergonhamos, que é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Também temos aqui uma casa de apoio, que se chama Casa de Apoio Éden, que é pós o tratamento da casa de recuperação, onde eu estou hoje com os meus filhos, homens que já se recuperaram, que estão de volta ao mercado de trabalho, que estão também, aqui também tem uma escola para formação de obreiros, e Deus tem nos dado graça, e nós somos muito, mas muito felizes com aquilo que Deus tem permitido a gente fazer aqui na terra, mas sabemos que temos mais da parte de Deus para executar sobre a terra. Amém? Temos também um projeto com crianças chamado Jardim de Deus, aonde nós estamos para iniciar ele no final do mês 7, começo do mês 8, ele estará sendo executado 100%, onde nós cuidaremos de 50 crianças, com café da manhã, almoço, café da tarde, num bairro carente aqui da nossa cidade, e o intuito principal é levar a palavra de Deus, influenciar aquelas crianças segundo os ensinamentos do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Hoje também é um dia muito especial para nós, é o lançamento do nosso canal do YouTube. Pastor, como que vai funcionar esse canal do YouTube? O canal do YouTube é Pastor Rodolfo Zaio. E ele vai funcionar assim: nas quartas e no sábado, nós teremos uma palavra aqui no Face, ao vivo, como tem acontecido há algum tempo já. E nos domingos, às 19 horas, e às quintas, 19 horas, estaremos liberando uma palavra também no canal do YouTube. Então, corre lá no nosso canal do YouTube, Pastor Rodolfo Zaio. Se inscreve lá no canal, aciona o sininho lá, para que essa palavra chegue para você, essa notificação chegue para você, e você também possa ser abençoado através da palavra de Deus. Nós já temos algumas palavras lá, e amanhã nós já temos 5 palavras lá, e amanhã será lançada uma palavra já às 19 horas. Então corre lá, se inscreve no canal, compartilha esse canal com outras pessoas, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Eu tenho falado há algum tempo aqui sobre isso, que o Evangelho de Cristo não muda, mas Jesus mudou as estratégias por conta da mudança do tempo. Temos que entender o tempo que nós vivemos. Hoje, o nosso maior evangelista neste lugar é o nosso social media, Igor, e a sua esposa, Micaele. Amém? Amo vocês demais. O que é isso, pastor? Há um tempo atrás, evangelizar é entregar folhetos nas praças, falar de Jesus de casa em casa. Hoje, evangelismo é compartilhar a palavra de Deus. Então compartilhe, pegue o seu celular, lance nas listas de transmissões que você tem, compartilhe no Face, no Instagram, propague o reino de Deus. Como Jesus nos ensinou, a sabedoria é comprovada pelas ações. E eu gosto muito de dizer isso,
e de praticar. Eu vou aqui compartilhar também na minha lista de transmissão com você que me acompanha, que está com a gente. Tem pessoas do Brasil inteiro nos ouvindo. E nós estamos muito felizes também com isso. Amém? Para que nós já entremos na palavra, naquilo que interessa nessa noite. Vocês que estão nos acompanhando, mais uma vez obrigado. Nós tem algum tempo já, tem 3 meses que nós estamos trabalhando duramente aqui na internet, propagando o Evangelho de Cristo. E fizemos muitos amigos, filhos. Hoje eu fiquei muito feliz com um filhão que eu tenho lá no Amapá, o Rodrigo. Eu mandei um áudio para ele, ele falou assim: você é o meu pastor. E aquilo me impressionou muito, porque lá no Amapá ele me considera o pastor dele. Então, Rodrigo, te amo. Amo todos vocês que têm falado com a gente, têm entrado em contato com a gente. E estamos aqui porque acreditamos que Jesus está voltando e que a palavra da verdade, que o Evangelho de Cristo precisa ser pregado em todo mundo. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho, mas eu preciso trazer a luz das Escrituras para entrar e te falar um pouco da onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor tem me levado. Então, para a gente começar com a palavra de hoje, eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus, as Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Eu vou repetir isso. E falando a respeito do reino de Deus. Em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizava com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. Aqueles que haviam reunido perguntaram-lhe, versículo 6, aqueles que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Aleluias. O áudio está bem, está tudo certinho. Vamos orar antes de entrarmos na Escritura. Aonde você estiver, feche seus olhos, eleve os seus pensamentos a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque Sua graça tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor decidiu pela cruz do Calvário. A cruz que transforma, que restaura, que regenera. Somos extremamente gratos a Ti. Te adoramos, Te bendizemos e exaltamos o Seu nome. Tomaremos todo o cuidado do mundo para Te dar toda a glória, toda a honra e toda a majestade que o Senhor merece. O Senhor é santo, o Senhor é bendito, o Senhor é eterno, o Senhor é infinito, lindo, maravilhoso, cheiroso. Nós Te adoramos e Te bendizemos. Exaltado seja o Seu santo nome. Que a Tua palavra venha direto ao coração dos Teus filhos, gerando frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Igreja, você que está nos assistindo, para que você entenda um pouco da nossa história, você precisa entender sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é um assunto tão importante, mas tão importante que Jesus
depois de ter passado 33 anos sobre a terra, depois de ter sido crucificado, depois de ter conhecido a morte, depois de ter sido humilhado, depois de ter pregado e anunciado o Evangelho, depois de ter descido à profundeza dos mortos e anunciado o Evangelho, Jesus ressuscita, Alex. E a Bíblia diz aqui que isso foi comprovado por muitas testemunhas. O que isso significa? Que Jesus apareceu para muitas pessoas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que mais de 500 irmãos de uma só vez viram o Mestre. Jesus ressuscitado. E Jesus passa agora 40 dias falando sobre o reino de Deus, falando sobre as coisas do Pai. Eu creio que Jesus relembrava os discípulos de tudo aquilo que eles viveram. A Bíblia diz aqui, que no texto que nós lemos claramente, que Jesus falava nesses 40 dias sobre o reino de Deus. E eu, na minha imaginação, fico imaginando a conversa de Jesus com os discípulos. Jesus relembrando o dia da multiplicação do pão. Jesus relembrando os discípulos que muitas vezes ele disse que era preciso que ele morresse, era preciso que ele sofresse, porque ele iria ressuscitar. Eu fico imaginando os discípulos relembrando o dia do barco, que estavam todos eles no barco, e aquela tempestade pegou eles, Jesus dormia no barco. E eu fico imaginando os discípulos assim, que autoridade que existe no teu nome, Jesus. E Jesus ali compartilhando das coisas maravilhosas. Aqueles homens experimentaram com Jesus coisas extraordinárias, coisas que eu e você muitas vezes vamos passar a nossa vida inteira e não vamos ver o que aqueles homens viram. Pastor, o que aqueles homens viram? Aqueles homens viram Jesus andar sobre as águas, igreja. Aqueles homens viram Jesus ressuscitar Lázaro. Aqueles homens viram Jesus ressuscitar mortos. Aqueles homens viram milagres que João, quando João escreveu, ele disse assim: se eu fosse contar todos os feitos de Jesus, não caberia, não continha em todos os livros da terra. Aqueles homens ouviram mais de uma vez uma voz do alto que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você já parou para pensar? Você aqui, uma voz como voz de trovão, como voz de muitas águas, porque a palavra de Deus diz que a voz de Deus é como voz de trovão, como voz de muitas águas, dizendo: este é o meu filho amado em quem me alegro, a ele ouvi. Esses homens, eles viram Jesus multiplicar pão. Para mim isso é fantástico. Eu não sei se naquele dia saía um pão de dentro de outro pão, ou se saía pão da mão de Jesus e peixe da mão de Jesus. Mas a Bíblia diz que uma multidão de mais de 5.000 homens alimentaram desse dia. Esses homens viram coisas extraordinárias. Esses homens viram Jesus ser moído, massacrado. E agora, olha o que esses homens estavam vendo. Esses homens estavam olhando nos olhos de um Cristo que venceu a morte. Um Cristo que nem a morte o deteve. Aleluias! Coisas extraordinárias esses homens viram. Mas escute isso. Jesus vem, ressuscita e passa agora 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. A Bíblia é clara. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Estava ou não estava, igreja? Você que não está nos assistindo, Jesus estava falando claramente sobre o reino de Deus. A Bíblia diz isso. Mas olha a pergunta desses homens no versículo 6 para o mestre. Olha só o que se diz no versículo 6. Aqueles que se haviam reunidos perguntaram-lhe: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Olha a pergunta desses homens. Jesus falando sobre o reino de Deus. E esses homens, no versículo 6, em um determinado momento, eles fazem uma pergunta para Jesus. Jesus, quando que o Senhor vai estabelecer o reino de Israel?
Igreja, você que está me assistindo, povo de Deus, Jesus estava falando sobre o reino de Israel? Não! Jesus estava falando sobre o reino de Deus. O que é Israel, pastor? Israel é uma nação, um país. Mas agora eu vou explicar para você por que é que aqueles homens, depois de ter visto tantas coisas extraordinárias, depois de estar com Jesus ressurreto, fizeram essa pergunta para Jesus. Israel é um país, como eu já disse aqui. Israel, naquele momento da história de Israel, ele estava sendo governado por outro país. Roma era o governo de Israel. César era o imperador de Israel. Israel não tinha uma identidade naqueles dias. Israel sofria naqueles dias. Israel passava necessidades naqueles dias. Israel não tinha um rei naqueles dias. E eles esperavam um Cristo. Os profetas vinham profetizando que o Cristo, que o Messias viria para reinar sobre o trono de Davi eternamente. Então aqueles homens, quando eles olham para Jesus, quando eles começam a lembrar de tudo o que Jesus fez, David, quando eles começam a lembrar dos sinais e prodígios que Jesus fez, quando eles olham para Jesus ressurreto, quando eles olham também para a sua aflição, eu vou te explicar para você entender o tamanho da aflição que eles viviam. Eu gosto de dar esse exemplo. Igreja, é como se o Brasil não tivesse presidente da República e o Brasil fosse governado pelo presidente da Argentina, e nós, todos os brasileiros, fôssemos escravos da Argentina. Era assim que aquele povo se sentia. Muito pior, porque naquele tempo os romanos oprimiam, escravizavam, tinham taxas de impostos super altas, por isso que ninguém gostava de cobrador de impostos. Esses homens estavam, e agora você vai entender, esses homens olham para todos os sinais que Jesus fez, para a ressurreição de Jesus, e dentro do coração deles, eles criam uma expectativa. Qual expectativa, pastor? Que Jesus iria lutar uma batalha no âmbito natural por eles. O que é isso, pastor? Que Jesus agora ia montar num cavalo branco, pegar uma espada e partir rumo à guerra contra Roma. Eles olham para as angústias deles, olham para os sinais que Jesus fazia, olham para o desespero que eles sofriam, para a escravidão que eles viviam, e olham para os sinais que Jesus fazia, e eles fizeram um raciocínio lógico e rápido, e humano e terreno. Fala, qual, pastor? Fala forte, igreja, para eles verem que vocês estão comigo. Fala, qual, pastor? É impossível perder uma guerra com Jesus. Se ele for para a batalha e alguém ferir o meu corpo físico, ele me cura. Se eu tiver fome na guerra, ele faz pão, o homem faz pão com a mão. Toma um pãozinho. Se eu morrer na guerra, o homem fala, ressuscita. Se os meus inimigos vierem contra mim nos barcos, o homem fala, mar, engole esse povo. Feito, acaba com tudo. Automaticamente aqueles homens criaram uma expectativa em Jesus. E qual foi? Que Jesus iria lutar com eles, a favor deles, por Roma, para libertar eles daquele estado de escravidão. Imediatamente eles fizeram essa matemática. É verdade ou não é, igreja? Mas eu vou te contar uma história. 30 anos, aproximadamente 30 anos, segundo Flávio Josefo e outros historiadores, essa é a história. O Império Romano invade Israel, Jerusalém, e destrói tudo, e cumpre uma palavra profética que Jesus tinha falado. Jesus falou que aquele templo seria derrubado, e não ficaria pedra sobre pedra. E é exatamente isso que acontece. O sofrimento foi tão grande em Israel, 30 anos depois desse dia que Jesus estava falando com os seus discípulos sobre o reino de Deus, a destruição foi tão grande que, segundo os estudiosos, as mães comiam seus próprios filhos para não morrer de fome.
Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer algo simples e claro, que Jesus deixou extremamente esclarecido para nós a respeito do reino de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus para que você entenda melhor isso. Em Lucas capítulo 17, versículo 20. Você vai entender o que eu estou querendo dizer para você nessa noite. Lucas capítulo 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível. Escute isso. Interrogado pelos fariseus sobre como haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não vem de forma visível. 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Pastor, o que você está dizendo? Não é eu. O que Jesus veio fazer para a humanidade não foi estabelecer um reino exterior. Jesus não veio estabelecer a paz exterior, não. Ele veio estabelecer um reino não de forma visível, mas ele veio estabelecer um reino invisível, aonde as pessoas não podem dizer que ele está lá ou ali, aonde as pessoas não podem dizer que está nas coisas da terra, nas coisas materiais, mas o reino de Deus que Jesus veio estabelecer está dentro de nós. E Paulo já dizia: o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é nada aqui da terra, não é coisas. O reino de Deus não é coisas, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria de espírito. Igreja, esses homens colocaram uma expectativa terrena em Jesus, colocaram uma expectativa temporal, tentaram limitar o que Deus estava fazendo com aquela pergunta: quando que estabelecerá sobre nós o reino aqui da terra? Eu fico imaginando Jesus olhando e falando: não, eu não vim estabelecer algo terreno, eu vim dar a paz que excede todo entendimento para dentro de vocês. Se vocês tiverem as coisas exteriores, vocês serão felizes, mas se vocês não tiverem, vocês também serão felizes, porque agora vocês têm a esperança da vida eterna dentro de vocês. O que Deus trouxe Jesus para estabelecer sobre nós é a eternidade em seu reino eterno em nós. Nós não somos eternos o dia que morrermos. Essa é a maior ilusão do homem. Nós somos eternos o dia que nascemos. Igreja, escute isso. E nos nossos dias, aqueles que se dizem igreja, nos nossos dias, aqueles que se dizem religiosos, estão na mesma condição daqueles homens. Estão na mesma condição daqueles homens que Jesus estava oferecendo para eles algo sobremaneira, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. E eles, como aqueles homens que estavam querendo um reino terreno, transitório e passageiro, aqueles que se dizem igreja, aqueles que se dizem religião, nós estamos do mesmo jeito nos nossos dias. Escute isso. Eu não estou falando que Jesus não quer te dar as coisas, escute isso. Jesus deixou um caminho muito claro para nos dar as coisas. Fala: como, pastor? Quando eu buscar o reino dele eterno acima de todas as coisas da minha vida, quando ele for a prioridade, quando ele estiver acima de tudo, aí ele acrescentará as coisas nas nossas vidas. Mas o problema, igreja, que nós nos nossos dias estamos como aqueles homens. Jesus tem um reino eterno para nos dar. Jesus tem a paz, a alegria,
todos os tesouros da eternidade para nos dar, o Pai da eternidade, e nós estamos presos nas coisas. Desejamos mais as coisas do que Jesus, como aqueles homens. Eles desejavam mais ser livre de um reino terreno por conta da sua angústia terrena, do que ter o reino eterno que Jesus estava oferecendo a eles na mesa. Eu não julgo aqueles homens e nem te julgo, mas eu preciso te confrontar com essa verdade. O ser humano nasce nos nossos dias e o objetivo dele é ser alguém aqui neste mundo. Eu não tenho nada contra você ser alguém aqui neste mundo. Eu tenho contra aqueles que colocam ser alguém aqui neste mundo para ter coisas acima da vontade e do reino de Deus na vida deles. E você pode me dizer assim: não, pastor, não, eu busco as coisas, mas eu amo mais Jesus. Eu busco as coisas, sim, eu quero ser livre da minha vida que eu acho medíocre, sim, mas eu amo mais Jesus. E a minha pergunta é: hoje você passa mais tempo buscando aquilo que é eterno, que Jesus deixou sobre a terra, ou você passa mais tempo correndo atrás do dinheiro? Existem 3 coisas eternas sobre a terra: a palavra dele, o Espírito Santo de Deus dentro de nós e o nosso próximo. E a minha pergunta para você, para começar a te trazer para a realidade: você passa mais tempo meditando na palavra dele? Você passa mais tempo orando em outras línguas, hora após hora, se relacionando com esse Deus que mora dentro de você? Você passa mais tempo amando as pessoas que te perseguem? Você passa mais tempo amando as pessoas que ferem o seu rosto, dando a outra face? Ou você passa mais tempo correndo atrás do dinheiro, das coisas da terra, e brigando com pessoas por causa de coisas? Você está entendendo que nós vivemos em um tempo difícil, onde as pessoas pensam que amam Jesus acima de todas as coisas, mas elas brigam com as pessoas por causa das coisas. Estamos perdidos no nosso relacionamento com Jesus, como aquele homem estava perdido. Queremos um Cristo para vencer as nossas guerras, mas não queremos um Cristo que disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Queremos um Cristo para conquistar as coisas a nosso favor, porque nós estamos no centro, não Deus mais está no centro. Porque quando Deus está no centro da vida de um homem, ele não se importa com as coisas, porque o lucro do Evangelho é o contentamento. Quando Cristo de verdade está no centro da vida de um homem, quando o reino de Deus se estabelece na vida de um homem, ele faz como Jesus disse: ele vende tudo à sua volta e vai lá e enterra aquele tesouro num campo, vende tudo à sua volta e compra aquele campo. Quando Cristo está no centro e quando o reino está no centro, se eu tenho, tá bom. Se as pessoas me amam, tá bom. Se eu não tenho, tá bom também. E se as pessoas me odeiam, glória a Deus, é minha oportunidade de manifestar Cristo nas minhas ações. Você entende o tempo difícil que vivemos? Aonde as pessoas têm uma ilusão, mas em nome de Jesus, a palavra de Deus é poderosa para quebrar todo sofisma, toda mente cauterizada e fazer tudo de novo, quantas vezes for preciso. A única coisa que você precisa fazer é se arrepender. Se arrependa em nome de Jesus. Pegue o seu celular e declare para as pessoas verem nas suas mídias sociais: eu amo mais as coisas do que o reino. Eu quero Jesus para me dar e me libertar de algo natural, enquanto Ele quer me dar algo eterno, infinito, invisível e real. Eu quero ser livre. Em nome de Jesus, se arrependa. Pastor,
beber uma água para me continuar. Pastor, o que isso tem a ver com o seu testemunho? O que isso tem a ver com a sua história? Eu não sou diferente de você. E antes de Jesus eu tenho uma história. E a minha história com Jesus começou dia 29 de setembro de 2014. Num quarto de hotel, na nossa capital, Cuiabá, o Hotel Palace, Mato Grosso. Mas antes desse dia, eu era um homem como qualquer outro homem que não tem o reino de Deus. Um homem extremamente ambicioso. Um menino extremamente ambicioso. Eu tinha algumas empresas aqui na cidade onde eu moro, Rondonópolis. Eu era empresário, mas não satisfeito em ser só empresário, eu entrei no ramo de tráfico internacional de drogas. Eu entrei no ramo de roubar as pessoas através de licitações. E eu adquiri muitos recursos financeiros, porque eu buscava preencher o vazio que existia dentro de mim, como aqueles homens, como a nossa geração nos nossos dias. Eu buscava preencher o vazio que existia dentro de mim com as coisas. Mas quanto mais eu tinha, quanto mais eu conquistava, quanto mais dinheiro eu tinha, mais esse vazio ficava enorme dentro de mim. Eu cheguei a ter um patrimônio avaliado em mais de 5 milhões de reais. Eu tinha avião, vários carros, várias mulheres. Tudo que você imaginar que o menino de 24 a 27 anos desejou, eu tive. Mas cada dia, como eu te disse aqui, cada dia que eu conquistava mais essas coisas naturais, maior ficava o vazio dentro de mim. Como eu disse, o nosso vazio é eterno, infinito, invisível e real. E as coisas nunca poderão substituir o lugar daquele que é eterno, infinito, invisível e real, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu, afundado no lamaçal do pecado, atolado, eu posso afirmar que entre todos que estão me ouvindo, eu era o maior dos pecadores. O meu pai, todos os dias, falava para minha mãe que ele iria me matar. As pessoas diziam assim: o destino do Rodolfo ou é o cemitério ou é a cadeia. Só existia uma pessoa que não desistiu de mim. Na verdade, 2 pessoas, 3 pessoas. E eu preciso falar delas, que é a minha mãe, a minha esposa, a pastora Josiane, e a minha tia Odaíse. Mulheres que guerrearam nas regiões celestiais pela vida de um menino que aos olhos de todos os homens não havia mais solução. Sou muito grato pela vida de vocês 3. E em meio a tudo isso, em meio a toda essa podridão, eu também era viciado no poker. Eu tinha um canil. Para você entender um pouco a minha história, eu tinha mais de 25 fila brasileiro. Um cachorro que come mais de 1 quilo de comida por dia, tem mais de 70 quilos. Para cuidar desse canil, só para cuidar desse canil, eu gastava mais de 10 mil reais por mês. E mesmo assim, a infelicidade cada dia era maior dentro de mim. Para você entender, por quase 1 ano eu morei num hotel onde eu pagava de 10 a 12 mil reais por mês para morar. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Todo domingo às 3 horas da tarde, quando começava aquele quadro do Faustão da família, e minha família, meu pai não me aceitava, o meu irmão muito entristecido comigo, eu sozinho naquele quarto de hotel, muitas vezes eu pensei em me matar. E uma certeza eu tenho,
E autoridade nessa palavra que eu estou ministrando sobre a sua vida eu tenho. As coisas, elas jamais conseguirão estabelecer aquilo que você precisa. Porque eu e você fomos criados para um propósito, um simples propósito: se encontrar com Deus eterno, infinito, invisível e real. E pela misericórdia do Senhor, dia 29 de setembro de 2014, no Hotel Palace, Mato Grosso, em Cuiabá, depois de uma noite de festas, eu cheguei 5 horas da manhã no hotel, e quando foi 7h15 da manhã, eu levantei para ir no banheiro. Eu vou falar aqui porque eu sou eu mesmo. Eu fui dar a cagada do bêbado. Quem já deu a cagada do bêbado, diga glória a Deus. É verdade ou não é? É, eu sou eu mesmo, é assim que eu sou. E eu não deixo nem cortar o que eu falo. E eu levantei para dar a cagada do bêbado. 7h15 da manhã, depois de uma noite de festas, de jogos, de vícios, de prazeres. E quando eu estava indo pro banheiro, chegando no banheiro, eu senti uma forte presença, que hoje eu sei que era do meu amado Jesus. Eu nunca esperava me encontrar com Jesus naquela condição. Podre, fedido, usando o melhor perfume do mundo, mas podre. E eu caí por terra, e Jesus falava assim para mim: você tem tudo e você não tem nada. Você tem tudo e busca nas coisas a paz que excede todo entendimento. Se você tiver coragem de largar tudo que você tem nessa vida, eu te darei a paz que excede todo entendimento. Eu chorava muito, me levantei daquele chão, daquela presença maravilhosa. Como Jesus é maravilhoso. Você que nunca sentiu a presença dele, clame por ela. Ele é maravilhoso. Eu liguei para minha mãe. Igreja, você que está me ouvindo, a minha mãe foi em tantos lugares pedir oração por mim. Tantos lugares que eu costumo brincar que depois de 6 anos, ela não conseguiu voltar em todos os lugares ainda para contar o testemunho. Eu me levantei do chão, liguei para minha mãe chorando. Falei: mãe, ela estava fazendo comida, começando a fazer comida. Falei: mãe, Jesus apareceu aqui para mim. E Jesus mandou eu largar tudo que eu tenho. Mandou eu voltar para minha casa, porque naquele momento eu estava separado da minha esposa. Porque sem Jesus, casamento nenhum suporta a falta de Jesus. E a minha mãe chorava e gritava e dava glórias a Deus. Eu liguei para minha esposa e falei para ela se ela me aceitava de volta em casa, Alex. Mas tinha uma condição, que eu ia voltar sem nenhum recurso financeiro, porque Jesus tinha aparecido para mim e Jesus tinha mandado eu largar tudo, que Ele tinha me prometido a paz que excede todo entendimento. Ela disse, para você entender, na nossa casa, nós tínhamos uma despesa de 12 a 15 mil reais por mês. E agora eu falando para ela que iria voltar para ela sem nenhum real, sem nenhum centavo. Ela disse no telefone assim: hoje, às 5 da manhã, eu estava orando por você. E eu dizia para Deus, ou Ele arrancasse você de dentro de mim, ou Ele trazesse você transformado. Eu te amo, pastora Josiane. Eu te amo, meu amor, por não ter desistido de mim, até quando eu já tinha desistido. E ela falou: eu te aceito do jeito que você está. Pode deixar tudo e vir. Eu vim embora de Cuiabá achando que ia morrer, vim por outro caminho. Eu pensava assim: Jesus apareceu para mim, me deu uma chance, mas Ele vai me levar. Não tem jeito, não tem jeito para mim. Chegando em Rondonópolis, eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo, igreja.
Eu abri mão até de celular. Eu passei 3 anos da minha vida sem celular. Eu abri mão de tudo. Comprei uma Bíblia e um violão e fui para minha casa. E passei uma semana tentando sentir novamente o que eu tinha sentido naquele quarto de hotel. Mas eu não senti nada. Na sexta-feira eu cheguei na casa da minha mãe para almoçar e eu preciso falar sobre isso. Eu coloquei o prato, peguei o prato para servir. A minha mãe é daquelas batistas tradicional e eu nunca tinha ouvido falar da boca da minha mãe que Deus tinha falado com ela. E naquele dia minha mãe, mulher de Deus, que eu amo muito, disse assim: Deus falou comigo. Eu soltei o prato, David, e falei assim: cara, eu vou ouvir, né? Porque minha mãe nunca falou isso para mim. E ela falou assim: olha, Deus mandou você procurar o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, te amo muito. Vou falar um pouco sobre ele aqui também. Deus mandou você procurar o pastor Alexandre, aquele seu amigo. Naquela hora eu entendi que aquilo era uma resposta de Deus para minha vida. Eu peguei, no mesmo dia, procurei o pastor Alexandre, homem que me acolheu, homem que eu comi da fé dele por 1 ano, você vai entender. E me aceitou do jeito que eu era. Existia pessoas querendo me matar, igreja. Eu recebi cobranças dentro da minha cozinha, da minha casa, de pessoas de outro país, de coisas do tráfico de droga. Pessoas me seguiam, pessoas queriam me matar por conta de eu ter largado todas essas coisas erradas que eu fazia. Pessoas foram prejudicadas porque eu larguei isso. E o pastor Alexandre, mesmo em meio a tudo isso, decidiu andar comigo. Eu te amo, cara. Te amo do meu coração. E eu comecei a andar com o pastor Alexandre e ele tinha uma casa de recuperação para dependente químico. Ele tem até hoje, que é o Jacob, que é o meu ventre. Fui gerado no Jacob. E o Jacob é uma casa de recuperação para dependente químico. Eu nunca tinha usado droga. Mas eu entendi, depois de alguns dias andando com o pastor Alê, que Deus não queria que eu andasse com ele. Deus queria que eu fosse para a casa de recuperação me internar, Alex. E essa casa de recuperação, ela fica a 8,5 km da minha casa. Na verdade, 8,4 km da minha casa. Um homem que tinha motorista, vários carros, motos, que tinha muito dinheiro, agora entendeu o que Deus tinha para ele. Deus queria que eu saísse da minha casa pelas manhãs, bem cedo, e fosse para o Jacob de a pé. E muitas vezes, que eu não sei te contar quantas, eu fiz esse trajeto a pé, de 8,4 km, orando em outras línguas, buscando a presença de Deus. As pessoas da minha cidade começaram a falar que eu estava louco, que eu tinha ficado maluco. Realmente eu fiquei maluco. Realmente eu entendi que nada neste mundo pode preencher o vazio que existe dentro de mim. E um dia, no meio dessa caminhada, Alex, indo para o Jacob, como aquele dia foi glorioso. Em frente a Santana Teixeira, uma fábrica fechada de tecidos que nós temos aqui. Quando eu cheguei na frente da Santana Teixeira, o Espírito Santo de Deus falou comigo algo. Ele falou: você lembra da promessa que Jesus fez para você naquele quarto? Eu falei: lembro. Ele disse: se eu tivesse coragem de largar tudo, Ele me daria a paz que excede todo entendimento. Ele falou: recebe ela agora, em nome de Jesus. Naquela hora eu comecei a pular, a gritar no meio da rua. E naquela hora eu tive a convicção que o reino de Deus se estabeleceu dentro de mim. E que a paz que não pode dar o mundo, mas que Jesus dá àqueles que o buscam, tinha se estabelecido dentro de mim. Naquele dia eu entendi essa palavra que eu estou pregando para você. Não está ligado às coisas deste mundo. Este mundo é transitório, passageiro e vai acabar. Esse governo vai acabar. Mas o reino eterno de Jesus se estabelecerá sobre nós, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que têm o reino dele.
E aqueles que têm o reino dele, não se iluda, buscam ele acima de todas as coisas. Não se iluda. Você precisa entender isso. Você precisa entender nessa noite, nessa palavra, ou durante o dia você deve ouvir também essa palavra, que o reino de Deus só se estabelece naqueles que o buscam acima de todas as coisas. Eu passei mais de um ano na Casa Jacob de recuperação. Depois de um tempo, não foi um ano, mas depois, um pouco menos de um ano, meu pastor me levantou pastor dos jovens, pastor de evangelismo, e depois ele me enviou. Depois de 2 anos ele me enviou. E hoje, esse ano vai fazer 4 anos que nós somos pastores aqui da Igreja Batista Éden, de todos esses projetos que ele vem acrescentando neste lugar. Porque até os projetos e essa igreja que ele acrescentou na minha vida, não é o reino dele em mim, mas é o reino dele sobre a terra. O reino dele em mim não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria de espírito, contentamento. E eu fui desafiado pelo Espírito Santo a ministrar essa palavra para você hoje, para gerar em você arrependimento. Sabe por que você está sofrendo? Sabe por que você está sofrendo? O ser humano sofre de 2 maneiras. Aquele que conquista todos os recursos financeiros do mundo, ele sofre porque ele entende que nada daquilo resolve o problema interior dele, eterno, infinito, invisível e real. E outros sofrem, entram em depressão, em pânico, porque eles não conquistam. E aí eles se frustram. Mas deixa eu te contar uma coisa: nenhum e nem outro resolve nada. O único que pode resolver o seu problema é Jesus, o Cristo, aquele que ressuscitou ao 3º dia. Aquele que pegou um que estava morto, deu vida, deu esperança. Aquele que o pai queria matar, hoje meu pai tem prazer de estar comigo. Eu não tinha capacidade de ser pai das minhas filhas, e hoje ele me deu a capacidade de ser pai das minhas filhas e ter mais 50 filhos. Até um que é o cameraman que tenta me dar um golpe todo dia. Porque só em Jesus, só com o reino dele, entendendo a eternidade desse reino em nós, conseguiremos entender a plenitude de Deus sobre as nossas vidas. E para terminar essa palavra, eu preciso te confrontar duramente. Porque como eu tenho dito e falei aqui hoje, nós vivemos em um tempo onde as pessoas pensam que tem Jesus, que buscam Ele acima de todas as coisas, que tem o reino dele, mas não tem nada. E é muito simples esse confronto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo... Vai ficar muito claro isso para você agora. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outra tradução, a Deus e a mamon. Em outra tradução, a Deus e ao diabo. Aqui Jesus deixa algo muito simples, que existe 2 reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. E é muito simples entender de que reino você é e que reino que reina dentro de você. É muito simples entender isso. Se você é brasileiro, você está debaixo do governo e das leis do Brasil. É verdade ou não é, igreja? Se você é americano, você está debaixo da lei dos Estados Unidos da América. Se você é francês, você anda debaixo da lei da França. É verdade ou não é, igreja? E se você é do reino de Deus, se Jesus é o seu rei,
que reina nas suas ações? A lei de Jesus. Quem está me entendendo, igreja? Agora, se as leis de Jesus não reinam nas suas ações, quem é o seu rei? O diabo, igreja. Porque só existe dois senhores. E como eu gosto de Lucas 6, capítulo 27. Eu vou ler hoje. Abre lá. Lucas 6, capítulo 6, versículo 27. Na minha Bíblia, na tradução da Thompson, está escrito assim, ó: a nova lei do amor. Jesus disse: o dono da lei, o dono do reino, aquele que a palavra de Deus diz que é a expressão exata da vontade de Deus, ele veio trazer o modelo de como o homem deve viver na terra. Se Jesus é o seu rei, você tem que viver Lucas 6, do 27 em diante. Se você não vive isso, ele não é o seu rei. Quem está me entendendo, igreja? E, olha, e quando Jesus não é o seu rei, o diabo é o seu rei. Por isso que a sua vida está essa derrota. Por isso que você sente essas coisas que você sente. Porque você pensa que Jesus é o seu rei, mas não é. Quer ver? Olha o que Jesus diz: eu, porém, digo a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa que leve também a túnica. Diga, dá a qualquer que te pedir, e ao que pegar o que é teu, não peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. Versículo 35, eu vou pular um pouquinho aqui, mas depois eu quero que você leia até o versículo 49. Versículo 35. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e mau. Depois Jesus fala de misericórdia, compaixão, fala para não falarmos mal uns dos outros. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo algo muito simples. Se o reino de Deus está estabelecido em você, se você de fato busca o reino dele acima de todas as coisas, você ora e abençoa os seus inimigos. Você fala bem de quem fala mal de você. Quando alguém fere o seu rosto, você oferece outra face, porque você é filho do Altíssimo e tem Jesus como seu rei. Quando alguém rouba o seu celular, porque aqui está dizendo que se alguém pegar a sua capa, você tem que deixar levar a túnica. Aqui na igreja, nós dizemos muito: se alguém roubar o violão do Neto, ele vai mandar o cara vir aqui e ir embora com a moto, porque foi isso que Jesus falou. Se alguém te pedir algo, você tem que dar. Jesus fala aqui, no restante do capítulo, que nós devemos ser cheios de misericórdia, compaixão, não falar mal dos nossos irmãos. Ele fala aqui que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Ele fala aqui que aquele que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra dele e pratica. Mas aquele que edifica a casa sobre a areia é aquele que ouve, pensa que é dele, pensa que é do reino dele, mas quando o diabo vem com a tempestade, ele destrói tudo. Você está entendendo porque a tempestade tem destruído tudo na sua vida? Porque você pensa que tem o reino dele em você, mas você não busca o reino dele acima de todas as coisas. E quando você ouve falar que alguém falou mal de você, você revida. Nós vivemos em um tempo que quando alguém pensa diferente de mim, eu revido. Quanto mais me roubou, é safado, eu tenho que me vingar.
Quando leva uma fechada no trânsito, diz a semana inteira que é de Jesus. Leva uma fechada no trânsito, xinga e fala palavrões. Você tem manifestado exatamente aquilo que é o seu rei. Como você tem tratado a sua esposa, o seu esposo, é a maneira que governa a sua vida. Não se iluda. Aqueles que têm Jesus como rei, aqueles que buscam Ele acima de todas as coisas, manifestam a lei de Cristo sobre a terra. São cheios de misericórdia, compaixão, não falam mal um dos outros e sempre oferecem a outra face quando são ofendidos. E é essa mensagem que eu quero trazer para o seu coração hoje. Não para te matar, mas para gerar em você arrependimento e dizer para você que Jesus continua vivo. Ele ressuscitou e vive e reina eternamente. Ele quer se revelar uma igreja arrependida nesses dias. Uma igreja que dizia que era dele, que diz que é dele, mas as suas ações são do maligno, são das trevas. Essa igreja está sofrendo, mas existe uma esperança para você, e a esperança continua sendo a mesma de 2000 anos atrás. Jesus o Cristo. Se arrependa, se arrependa, se arrependa e se converta ao coração dele. Arrependimento não é lágrimas, mas é mudança de rota. A primeira coisa do arrependimento é reconhecer quem você é. Vai às mídias sociais e reconheça que você é filho das trevas. Ah, pastor, reconheça. Quando você reconhece quem você é e clama pelo Deus da luz e clama por Jesus, Ele não resiste ao teu clamor. Mas a palavra diz que Ele resiste ao soberbo. E sabe qual é a maior soberba de um homem? Achar que não precisa de Deus. E é assim que você tem vivido. Então se arrependa em nome de Jesus. Essa palavra é para gerar em você arrependimento. Eu era muito pior que você. Às vezes eu sou muito pior que você, mas eu aprendi a me arrepender todos os dias. E quando nós se arrependemos e buscamos a face dele, ele começa a nos transformar e nos fazer de novo e nos regenerar de glória em glória. E você, que essa palavra falou com você, e você que quer se arrepender, começar a dar frutos dignos de arrependimento, eu quero orar por você. Fique de pé onde você estiver, fique na posição de receber, fique de pé, que eu quero orar por você. Porque nós não pregamos neste lugar um evangelho só de sabedoria de Deus, mas de poder de Deus. E Jesus irá te tocar, o fogo de Jesus irá te tocar aonde você estiver. Feche seus olhos. Amigo Jesus, obrigado por sua graça, obrigado pelo seu amor infinito, obrigado porque aquele dia o Senhor enxergou algo em mim que nem eu mais enxergava. Estamos aqui pregando o teu evangelho, estamos aqui anunciando o teu evangelho, que é poder e fogo. Então batiza essa palavra com o teu fogo, Jesus. Toque todos os corações arrependidos, Jesus. Que eles sintam um fogo arder nos seus corações por tua presença. Que as suas mãos, seu corpo e a sua mente sejam incendiadas pelo teu fogo, Jesus. Agora, agora, fogo, 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 fogo de Deus. Nós também damos uma ordem a toda enfermidade no corpo físico e na alma. Bata em retirada dessa pessoa, em nome de Jesus. Seja livre e seja curado pela autoridade do nome de Jesus. E você, que essa palavra falou com você, seja o evangelista nesses dias.
Compartilhe essa palavra e alcance outras pessoas em nome de Jesus. Amém e amém.